Oi, eu sou a Gil Brandão, eu estou em São Paulo com o Fiat Mobi Trekking, que chega à linha 2022 ainda mais econômico. Gil, o que muda na linha 2022 do Fiat Mobi? Basicamente, consumo. Ele agora está mais econômico. A Fiat recalibrou o motor 1.0 Fire Evo Flex para ele ficar menos poluente, para o motor atender a nova legislação antipoluição. Com isso, ele ficou até 8% mais econômico. Pelo Inmetro, ele faz até 15 km por litro rodando com gasolina na estrada com autonomia de 700 km com um tanque. Na linha 2022, ele continua saindo em duas versões, a Like e a topo de linha Trekking. Essa aqui que eu vou mostrar no detalhe hoje para você, mas vou comparar também bastante com a versão de entrada, a Like, que oferece melhor relação custo-benefício, e vou fazer também o comparativo com o principal rival, o Renault Kwid, que acaba de ser reestilizado, traz mudanças no visual e na lista de equipamentos. E detalhe, também teve o motor 1.0 recalibrado pelo mesmo motivo, para poluir menos, e ficou também um pouco mais econômico, ou seja, os dois subcompactos chegam à linha 2022 mais econômicos. Antigamente nós tínhamos 4 subcompactos, carros pequenininhos de entrada. 2 já saíram de linha, o Volkswagen Up e o Caoa Chery, o QQ. Hoje nós temos basicamente o Mobi e o Renault Kwid nesse segmento de entrada para quem está com orçamento mais apertado, para quem busca um carro com perfil urbano, prático e econômico. Essa é a pegada, é a proposta do Fiat Mobi, que chega para atender aquele consumidor que está comprando seu primeiro carro 0 km, que é solteiro, universitário ou mesmo casais sem filhos que não precisam de tanto espaço interno e que priorizam baixo consumo de combustível e a praticidade de você estacionar um carro pequeno nas cidades onde as vagas são cada vez mais raras. Esse cliente não quer saber de carro seminovo, prefere a facilidade do carro zero, que não vai dar dor de cabeça, que está na garantia. Aqui você também não se preocupa com um gasto maior com manutenção, como você teria se comprasse um carro usado mais completo. Aqui, com um carro mais prático, 0 km, você só precisa fazer a manutenção obrigatória anual da troca de óleo, que é uma manutenção baratinha, dor de cabeça zero. Como é um carro para quem busca custo-benefício, o interessante é você comprar a versão de entrada Like, ou a versão de entrada ou intermediária lá do Kwid. Não é tão interessante assim você comprar a versão mais cara, a Trekking, nem a concorrente do Kwid, a topo de linha Outsider, porque essas versões mais caras já estão na mesma faixa de preço dos hatches compactos mais vendidos do Brasil. Chevrolet Onix, Fiat Argo e Hyundai HB20, na mesma faixa de preço das versões de entrada. Se você optar pela versão de entrada de um hatch compacto, você perde na lista de equipamentos quando comparado com as versões topo de linha dos subcompactos. Em compensação, você ganha no porte, no espaço interno, sem falar que os hatches compactos já têm plataforma mais moderna, oferecem um nível maior de conforto e também de segurança. Fica ligado, consumidor. Os subcompactos, tanto Mobi quanto Kwid, foram desenvolvidos para oferecer o mínimo possível, só o básico, para ser o mais barato possível. Não dá para dizer que Kwid e Mobi são baratos hoje em dia. Com os aumentos, o preço está lá em cima. Hoje em dia só dá para dizer que os dois são os menos caros. Bom, tudo isso que eu falei para dizer que o mais interessante é comprar as versões de entrada ou intermediárias. No caso do Mobi, você tem duas versões, a Like, que hoje está sendo vendida por R$ 60.990,
E aqui nós temos a versão Track topo de linha com visual diferenciado com apelo aventureiro por R$ 63.990, uma diferença de R$ 3.000 que no segmento de entrada acaba pesando. Quero começar falando de vão livre. O Mobi, tanto na versão de entrada Like quanto na Trekking, tem 17,5 centímetros de altura livre em relação ao solo. Ou seja, se você comprar a versão de entrada Like, vai ter o mesmo benefício da Trekking com maior altura livre em relação ao solo. A Fiat foi esperta, mandou bem nesse quesito. Quando comparado com o Kwid, o Mobi perde por 1 centímetro. Aqui o Mobi tem 17,5, o Kwid tem 18,5 centímetros de vão livre. Bom, no visual, essa versão Trekking se diferencia pelo teto pintado de preto e pelas barras aqui longitudinais. Elas são flutuantes, não são coladas no carro. Aqui você consegue fazer amarração para carregar carga no teto do carro, desde que não abuse do peso. Dá para colocar uma prancha, é comum carros de frota de empresa colocar escada. O Mobi roda muito em carro de frotista. Ele herdou toda a robustez do Fiat Uno, aquele mais antigo quadradinho, o Uno mais recente que acaba de sair de linha. A Fiat inclusive colocou na internet um vídeo muito legal de despedida. Uno tchau, vale a pena dar uma googada e buscar. Eu postei no meu Instagram. Quem não me segue ainda, vai lá no Instagram e procura o perfil da Gilzinha, Gil Brandão Oficial. Me segue que eu estou sempre postando as novidades mais quentes do setor. Bom, de diferencial, continuando aqui, essa versão Trekking se diferencia da Mobi pelo teto preto, pelas barras laterais, pelos adesivos no capô, nas laterais do carro e na traseira. De diferente também a roda escurecida. A versão Like também vem com esse aplique preto no paralama e na parte frontal do para-choque. E eu destaco para vocês a logo da Fiat escurecida no cinza acetinado à la Argo S-Design. Olha a bandeirinha com as cores italianas. A bandeirinha está presente em quase todos os carros da Fiat fabricados no Brasil. Quero chamar a atenção de vocês para os pacotes opcionais. Ao todo são 4. 2 da versão de entrada Like e 2 da versão topo de linha Trekking. Por exemplo, o farol de neblina e a roda de liga leve Aro 14 são opcionais da versão Trekking. Não vem de série em nenhuma versão. De fábrica, o Mobi vem com roda de aço Aro 14 polegadas. Quando comparado com o Kwid quase não tem pacote opcional, só tem um opcional da versão Intense. Ou seja, a versão de entrada e a topo de linha Outsider já saem com pacote fechado. É uma vantagem quando comparado com o Mobi. A Fiat adota essa estratégia dos pacotes opcionais para tentar enxugar, baixar ainda mais o preço de partida, o preço de lista do carro. Elas se revezam mês a mês com o título de carro mais barato do país. Tem mês que o Mobi está mais barato, tem mês que o Kwid é o mais barato à venda no Brasil. Se você comparar hoje, atualmente, essa versão Mobi Trekking com o Kwid Outsider, hoje o Outsider está mais caro, mas ele já vem com pacote fechado, mais completinho. Aqui você já tem os pacotes opcionais. Se você coloca os opcionais, vai bater certinho com o preço do Kwid Outsider completo. Vamos relembrar o porte do carro. O Mobi tem 3,60 metros de comprimento com 2,30 de entre-eixos. Ele perde no entre-eixos para o Renault Kwid, que tem 2,42 metros, ou seja, 12 centímetros, dá mais ou menos isso aqui, a mais do que o Mobi. Você vai perceber a diferença no espaço interno, o Mobi é mais apertadinho. Bom, traseira. De diferente, você tem aqui a tampa do porta-malas de vidro. Sempre foi um diferencial do Mobi desde o lançamento. A versão Trekking já vem com a anteninha, o brake light terceira luz de freio incorporada
limpador, desembaçador, nomenclaturas no cinza acetinado, você tem um acabamento escurecido no nome Mobi e na assinatura da Fiat. Você tem ainda o para-choque bem robusto com aplique preto que sai desde a versão de entrada. O sensor traseiro de estacionamento é item opcional, vale a pena colocar o sensor traseiro, é sempre uma mão na roda na hora de estacionar, na hora que você engata ré. Para abrir a tampa do porta-malas, você tem que vir com a chave canivete ou acessar o botão no interior na cabine. Aqui você tem capacidade de apenas 200 litros, perde no espaço de porta-malas para o Kwid, que oferece 290 litros. Ou seja, o concorrente oferece praticamente 1/3 a mais de espaço aqui no terceiro volume. Aqui você tem acabamento de carpete, fica devendo banco bipartido. Lembra, carro de entrada, você vai ter sempre o banco inteiriço, não tem o banco bipartido para você rebater. Você tem 2 encaixes de Isofix para cadeirinhas infantis com top tether. Esse item é obrigatório por lei nos carros feitos, fabricados no Brasil. Aqui você vai conseguir colocar tranquilamente mochilas, compras de supermercado, dá para colocar uma mala pequena ou média, mas não vai dar para colocar mala grande G e GG. O porta-malas não é o ponto forte do Mobi, o forte aqui é a praticidade. Fiat Mobi vem com a chave do tipo canivete, destaco para vocês o logo escurecido e as travas de abertura e fechamento. Atenção, apesar dele ter apenas vidro elétrico nas portas dianteiras, mesmo assim ele consegue fazer o rebatimento automático nas portas dianteiras. Lembrando que os vidros traseiros são na manivela. Dando um toquinho, ele já rebate os vidros e você nota que ele aciona também as luzes. Tá curtindo o vídeo? Se tá curtindo, deixa o like, não esquece o meu joinha. Se por acaso você é novo por aqui, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, já balança o sininho, toca esse sino para receber o aviso de vídeo novo. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana e eu sempre carimbo o selo de qualidade Gil Brandão, com muita informação e muito detalhe para você comprar o carro sabendo o que está comprando. Só se arrepende da compra quem compra mal informado. E se ficar ainda alguma dúvida, dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu vou deixar para você as versões, os preços do Mobi 2022, lista de opcionais, paleta de cores e também a ficha técnica completa. E me escreve nos comentários, me conta o que você achou das novidades da linha 2022. Consumo de combustível hoje em dia é prioridade, qualquer economia é bem-vinda, afinal está tendo aumento de combustível praticamente todo mês. Me escreve aqui embaixo a média de consumo que você consegue fazer com o seu carro, qual a melhor média que você já conseguiu marcar. O Mobi não traz novidades no interior, agora para a linha 2022. Aqui nós temos o mesmo interior já conhecido do Mobi, com acabamento 100% no plástico e predominando a cor preta. A Fiat só mescla as texturas, como ela sempre faz em todos os modelos fabricados aqui no nosso mercado. Quando a gente compara o acabamento interno com o Kwid, eu acho que o Mobi ainda leva melhor, apesar de que agora, na reestilização, a Renault deu uma melhorada no acabamento interno do Kwid. Mesmo assim, em qualidade, nos encaixes, eu ainda acho que o Mobi manda melhor. É muito difícil escolher Mobi e Kwid porque um ganha no quesito, perde no outro e no final das contas eles meio que empatam o jogo. Mas assiste o vídeo até o final que eu vou dar mais dicas para você acabar com essa dúvida. A versão Trekking já traz de série o multimídia de 7 polegadas com tela colorida, tátil, com boa resolução e com acesso para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ou seja,
o Mobi 2022 já aposenta a conexão com cabo. O Kwid, mesmo agora reestilizado na linha 23, ele ainda depende do espelhamento via cabo, então o Mobi já ganha no quesito conexão. Esses botões multifuncionais no volante são opcionais, junto com essa regulagem de altura, ou seja, ele não tem a regulagem de profundidade e a de altura é opcional. Já o Kwid, ele não oferece nenhuma regulagem, o volante é fixo, mesmo na versão topo de linha Outsider. Ou seja, de série, você tem lá o volante fixo no Kwid. E aqui é opcional a regulagem. O ar-condicionado é item de série desde a versão de entrada. Logo acima você tem farol de neblina, alerta e desembaçador traseiro. Voltando aqui, vamos detalhar agora o volante, que nessa versão com pacote opcional traz os detalhes em Black Piano. Desse lado você acessa funções do multimídia, mudança de faixa, volume e sistema Viva Voz. Do lado esquerdo você acessa as funções de telefone. Já o computador de bordo é acessado direto na haste aqui à direita. O quadro de instrumentos ele é circular, ele segue a mesma linha do volante, se encaixando bem no vão do volante. À esquerda, pequenininho, você tem o contagiros e no meio, bem grande, o velocímetro analógico. Do lado esquerdo, você tem mais um botão onde você alterna as funções também do computador de bordo. Olha o que eu falei do brilho e da resolução da tela. Logo abaixo você tem os botões físicos que a maioria dos consumidores prefere. Nem todo mundo gosta dos botões 100% concentrados na tela. Aqui você tem o liga-desliga, volume, o botão de multi que zera o volume e o screen off que desliga a tela. Esses dois botões com fácil acesso também são muito legais. E aqui o botão de mudança de faixa. Descendo mais, duas conexões, uma auxiliar e outra USB padrão. E mais uma tomada 12 volts. Bom espaço de porta-objetos, o acabamento é emborrachado. O acabamento da transmissão é todo no preto, mas passa boa impressão. Esse revestimento do Kwid passa uma impressão negativa, a impressão que dá é que vai rasgar em pouco tempo. Aqui você tem um acabamento simples, sem cuidado estético, mas passa a impressão de que vai durar. Aqui você tem engates longos e ele não é muito preciso. Para encaixar ré, você puxa aqui o anelzinho e ele entra de primeira. Mas deixa eu fazer de novo, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Agora foi, mas tem hora que ele farrapa no encaixe. Freio de mão manual também sem detalhe de acabamento, simples, todo no preto. Somente o banco que você vai ter aqui um detalhe no revestimento mais moderno, mais alegre. Você tem essa textura aqui variando com o tecido mais liso e o detalhe da costura laranja aparente. Você, ó, tem mudança de cor cinza no preto, você já dá uma quebrada. Como o carro é pequenininho, você acessa facilmente o porta-luvas, não tem abertura suave, o espaço é pequeno e ele fica devendo iluminação interna. O Kwid não tem a regulagem de altura do banco do motorista, que é oferecida como item de série em todas as versões do Mobi. Em compensação, o Kwid já vem com 4 bolsas de airbag e o Mobi só traz o duplo airbag frontal, que é obrigatório por lei. E agora na reestilização, o Kwid ganhou o ESP, Controle Eletrônico de Estabilidade, que vai ser item obrigatório em carros novos no Brasil. E por enquanto, o Mobi ainda não conta com esse recurso de segurança. Essa regulagem do cinto dianteiro é opcional no Mobi e o Kwid não oferece nem como opcional. Subindo, nós temos o teto claro padrão Brasil, espelho de cortesia dos dois lados. Do lado do motorista você tem a tampinha e a iluminação padrão central. Olha o espelhinho vigia para você olhar a criançada e quem estiver sentado no banco traseiro.
E mais um nicho aqui de porta-objetos com acabamento de espuma. Dá para colocar até um óculos que não vai arranhar. O Mobi traz aqui no assoalho, no chão do carro, duas aberturas internas, do porta-malas e do bocal do tanque de combustível. O Kwid só tem abertura interna do porta-malas, fica devendo a abertura interna do tanque. Subindo, você tem esse nicho de porta-objetos, sempre muito bem-vindo. E o painel da porta é praticamente todo chapado no preto. Você só tem esse detalhezinho no cinza acetinado, bem discreto no trinco. Como eu disse, regulagem elétrica só nas portas dianteiras e regulagem elétrica do espelho retrovisor. Porta-objetos e saída de áudio. Lembrando que a versão de entrada Like vem com rádio, não com multimídia. O espaço oferecido no banco traseiro vai bem para 2 ocupantes. Quando tiver 3 passageiros, aí eles já vão mais apertadinhos, de braço colado um no outro. De toda forma, como é obrigatório por lei, a Fiat oferece os 3 apoios de cabeça e os 3 cintos retráteis de 3 pontos, que são mais seguros. De série para todas as versões, ele já vem com essas bolsas atrás dos 2 bancos dianteiros. Como acontece também no Kwid, o Mobi traz os bancos inteiriços, é uma forma de economizar, de baratear o projeto. Quanto menos peças, mais barato o carro sai. E destaco para vocês o revestimento bem bonitinho, seguindo o mesmo padrão dos bancos dianteiros. Fica devendo apoio de mão e é só isso. De comodidade para os passageiros do banco traseiro, somente esse porta-copos que serve de porta-objetos. O túnel central, ele dá uns 5 dedinhos. Vale dizer que minha mão é pequenininha, não atrapalha quem for sentado no banco central. E aqui atrás não posso deixar de falar que o vidro é na manivela. Hoje eu estou em Aldeia da Serra, São Paulo, com o Mobi Trekking 2022, zona urbana, ambiente de cidade, muito anda e para, muito quebra-mola. E é justamente nesse ambiente que o Mobi se dá bem. Ele foi desenvolvido para dar o seu melhor, para rodar bem mesmo no asfalto, na cidade. Ele é um carro urbano, como eu disse no começo do vídeo. Mas se você pegar a estrada, eu mesma já fiz teste de desempenho de consumo na estrada com Fiat Mobi, saindo de Minas Gerais para São Paulo, consegui excelente média de consumo, achei o carro muito estável, passa segurança, apesar de ser um carro pequenininho na estrada. Mesmo assim, ele entrega o que precisa entregar, rodando também na estrada. Quando você compara com o Kwid, que é o principal rival, eu diria que o Mobi ganha do Kwid em 2 quesitos principalmente. Primeiro, silêncio a bordo, isolamento acústico, estabilidade, tanto na rodagem urbana quanto na de estrada. E robustez. O Mobi é mais robusto do que o Kwid, passa maior confiabilidade para você que vai comprar o carro para ficar muito tempo e não quer ter dor de cabeça. O Mobi herdou do Uno, sabe aquele Uno mais antigo, Uno Mille quadradinho? O tanquinho de guerra, aquele carro não quebrava, super econômico, manutenção barata, símbolo de durabilidade porque não dava problema. O Uno mais recente que saiu de linha agora também era sinônimo de durabilidade, de carro pau para toda obra. E o Mobi tem essa mesma característica de robustez que os carros da Fiat têm, Palio, carros de entrada que conseguem aguentar buraqueira, que dificilmente dão problema e quando dão, a manutenção é barata. Agora, lógico, o Kwid também tem suas qualidades, ele é mais bonitinho, mais espaçoso e a lista de equipamentos é equilibrada. Aqui fica devendo direção elétrica, o Kwid tem. Aqui o Mobi, ele sai com direção hidráulica. E eu digo para vocês, em baixa velocidade é pesadinha, incomoda, faz falta a direção elétrica que saía na versão Drive com motor 1.0 Firefly mais moderno. Uma pena
que essa versão Drive saiu de linha. Atualmente o Mobi sai exclusivamente com o motor 1.0 Fire Evo, aquele motor mais antigo da Fiat, e sempre, claro, com o câmbio manual de 5 marchas. É um câmbio também antigo que já precisa de uma modernizada. De novidade para a linha 2022, ele aposenta o tanquinho auxiliar de partida a frio, ou seja, se você roda com etanol, não vai precisar mais se preocupar com o tanquinho e ter que abastecer de vez em quando com gasolina. Às vezes a gente até esquece, acaba passando batido. Em dias frios, o sistema já vai pré-aquecer o etanol para não atrasar a sua saída, para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça. Outra novidade da linha 2022 é que o Mobi passa a oferecer o medidor de pressão dos pneus. Inclusive, o novo Kwid também está trazendo essa novidade. Ou seja, se você tiver com o pneu furado ou descalibrado, o computador de bordo já te avisa. E isso ajuda também na economia de combustível. Porque rodar com pneu murcho, descalibrado, aumenta o consumo. Então, esse aviso no mostrador aqui do computador de bordo também te ajuda a economizar combustível. O que não é novidade, já tinha no Mobi, mas eu quero destacar, é o indicador de troca de marcha. Eu tô aqui em segunda, se por acaso eu esquecer de passar a terceira marcha, ele já avisa no computador de bordo. Isso também ajuda a economizar combustível. Rodar com a marcha errada joga o consumo lá para cima. Então você tem que ficar atento, você que roda em carro manual, para sempre passar a marcha no momento certo. Saindo do quebra-mola, segunda marcha, pé embaixo, 20, 30, 40, terceira marcha, 50, 60, vou de leve, não vou até os 100 não, 70, vou ficar por aqui, quarta marcha, não adianta empolgar, tem mais um quebra-mola e de toda forma o motor 1.0 Fire Evo perdeu um cavalo, tinha que aumentar, perdeu um cavalo com o remapeamento do motor. O Kwid, que também passou por recalibragem, ele ganhou um cavalo, Mobi perdeu um, o Kwid ganhou um cavalo. Agora o Mobi tem 74 cavalos de potência, o Kwid tem 71 cavalos de potência. Essa potência máxima aqui no Mobi é alcançada a altos giros, 6.250. E o torque 9,7 kgfm já está disponível em rotações medianas, a 3.250 giros. Por isso que você percebe, ó, ele espertinho saindo do quebra-mola. Segunda marcha, terceira marcha, 50, 60, 70 e fico por aqui. A velocidade máxima do Mobi é de 153 cavalos de potência e o 0 a 100 fica em 15 segundos, precisamente 14,9 segundos. Mesmo que não tivesse quebra-mola, não tinha para onde acelerar muito não. Gil, tô na dúvida, quero comprar um carro de entrada, mas não sei se eu compro o Mobi ou se eu compro o Kwid. Olha, difícil escolha, porque cada um deles tem seus pontos fortes. Os dois vão muito bem em consumo de combustível e agora ficaram ainda mais econômicos. O Mobi, linha 22, e o Kwid já é linha 2023. Vão muito bem no consumo de combustível e fica por aí. O Kwid tem um visual mais moderno, acabou de ser reestilizado, tem um design melhor resolvido e também é mais espaçoso, oferece maior porta-malas. Mas o Mobi oferece mecânica mais robusta, mais confiável e manutenção barata. Ou seja, questão realmente de escolha difícil, vai depender, você prefere uma mecânica mais confiável ou um design mais bem resolvido. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, não esquece o meu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, no Gil Brandão Oficial, Gil com U, atenção, não vai errar, não é Gil com L, é Gilzinha com U.
Por hoje é só, eu fico por aqui. Você fica agora com um super beijo